No nosso capítulo de hoje, nós vamos ler aqui e falar sobre a doutrina secreta, as religiões. É um texto assim interessantíssimo. E a gente vai vendo como é que Leon Denis vai colocando a sua ideia para a gente, né? E de toda a retrospectiva que ele faz sobre essas doutrinas secretas, né? Como ele vai apresentando essas doutrinas, como ele vai falando do mistério dessas doutrinas, dos iniciados, né? Que a gente vai ir recordando com fatos da história, a gente vai se localizando no tempo com isso, né? É muito interessante mesmo. E ele começa assim, ele começa dizendo assim para a gente: quando se lança um olhar abrangente sobre o passado, quando se evoca a lembrança das religiões desaparecidas, crenças extintas, se é tomado por uma espécie de vertigem no aspecto das vias sinuosas percorridas pelo pensamento humano. Lenta é a sua marcha. Parece, primeiramente, comprazer-se nas criptas escuras da Índia, nos templos subterrâneos do Egito, nas catacumbas de Roma, na luz fraca das catedrais. Parece preferir os lugares soturnos, a atmosfera pesada das escolas, o silêncio dos claustros, à luz do céu, aos espaços livres, em uma palavra, ao estudo da natureza. Em primeiro exame, uma comparação superficial das crenças e das superstições do passado conduz inevitavelmente à dúvida. Mas, se afasta o véu exterior e brilhante que escondia da multidão os grandes mistérios, se penetra no santuário da ideia religiosa, encontramos-nos na presença de um fato de envergadura considerável. As formas materiais, as cerimônias dos cultos, tinham como objetivo chocar a imaginação do povo. Atrás desses véus, as religiões antigas apareciam sob um outro aspecto, revestiam um caráter grave, elevado, ao mesmo tempo científico e filosófico. Seu ensino era duplo, exterior e público de um lado, interior e secreto de outro. E neste caso reservado unicamente aos iniciados. Este pode ser reconstituído recentemente nas suas grandes linhas através da sequência de pacientes estudos e de numerosas descobertas epigráficas. Deste modo, a obscuridade e a confusão que reinavam nas questões religiosas dissiparam-se. A luminosa luz, a harmonia se fez com a luz. Adquiriu-se a prova de que todos os ensinos do passado se religam, que uma única e mesma doutrina encontra-se na sua base, doutrina transmitida de idade em idade a uma longa sequência de sábios e pensadores. Quando a gente, boa noite aos que chegam, Luzia, Rodrigo, Tino, sejam bem-vindos. Quando a gente para pensar na história das religiões, a gente percebe isso, né? A gente percebe como a religião, há um tempo atrás, ela era revestida e envolvida por esse ar de mistério, né? As coisas não eram passadas para todas as pessoas. Algumas pessoas tinham acesso a isso, não todos. E eu venho falando mais aqui na frente desses iniciados, né? As pessoas eram preparadas para isso, né? Quem não lembra, por exemplo, eu sou criada, eu sou de origem de uma família católica, minha família é toda católica, a única espírita da família sou eu, e de uma família assim, católica, bem praticante, bem atuante dentro do movimento católico, né? Talvez a minha mãe fosse a menos católica de todos, né? Mas ela, mesmo assim, ela era atuante, né? Ela frequentava a igreja, ela estava sempre lá presente, né? Mas o restante da família é assim, bem atuante. Todos até hoje são bem atuantes dentro do movimento católico. E eu lembro, quando eu era pequena, né, eu tinha que ir para a igreja, né? De qualquer jeito eu tinha que ir, eu não tinha direito de optar se não queria ir. E para as aulas de catecismo, tudo era passado para a gente como uma coisa secreta, né? Tudo era secreto. Eu não podia saber determinadas coisas, nós não poderíamos saber determinadas coisas, porque não era permitido a gente conhecer, né? Então era tudo revestido por esse ar secreto, né? Eu lembro que eu ficava assim,
muito em dúvida, né, muito encafifado, acho que o meu espírito espírita que se manifestou de uma certa forma, porque quando eu ia comungar, por que eu não podia mastigar a hóstia? Ninguém nunca me explicou por que eu não podia. Diziam que eu tinha que ficar lá com a hóstia na boca, ficar calada, para poder aquilo se desfazer. Eu não entendi o que eu não podia mastigar aquilo. E uma vez eu pensava que eu não podia tentar porque era pecado. Era pecado desse jeito. Era tudo pecado, né? Dessas histórias, né, que a gente sabe. A doutrina espírita fala pra gente, eu não me lembro que pergunta está aí, não tive tempo de procurar, né? Por que pecado, exatamente? Por que era pecado? Por que não podia, né? É uma coisa assim, tanto quanto complicada. Então, uma história familiar que eu tinha, né? Porque eu tenho um bisavô, não, um triavô meu, né? Do meu lado materno, que era padre. Então aquilo era assim, era falado assim, sabe? Assim, em bocas pequenas, né, tudo fechadinho, ninguém podia falar e coisa. E um dia eu descobri, um dia eu escutei a conversa, eu descobri. Então eu queria saber por quê, né? Mas não podia explicar, não explicava isso nenhum. Eu fui saber essas explicações muito mais tarde. E quando a gente vê lá na doutrina espírita que nem tudo que a gente tem condições, nem tudo a gente tem condições de saber, né? Ela é feita de trigo, sim, Júnior. Nem toda a gente tem condições de saber, porque o nosso conhecimento não está ainda num estágio evolutivo tal que a gente consiga compreender. Os espíritos colocam isso para a gente. Mas não que a gente não tem o direito de saber, não é verdade? Algumas coisas a gente não consegue compreender, mas não que não tem o direito de saber, né? Na área científica, né, quando a gente olha lá para trás, a gente olha os alquimistas, procura pesquisar sobre os alquimistas, a gente vê que eles também tinham esses rituais, né, porque eles eram considerados bruxos, eles lidavam com as substâncias químicas, eles faziam as suas experiências e eram considerados bruxos. Então, para que eles não fossem presos, nem eles morressem lá queimados pela Inquisição, né, pelo movimento da Inquisição, eles não escreviam aquilo claramente, né? Não eram todas as pessoas que tinham acesso àquele conhecimento. Eles escreviam através de símbolos, eles escreviam nas paredes, nos papéis, né? E só aqueles iniciados, aquelas pessoas que eram consideradas iniciadas, é que eles passavam esse conhecimento. Por quê? Para se proteger. E essa mesma atmosfera, né, de mistério, a gente vê isso na religião, na medida em que a gente vai lendo, que a gente vai pesquisando sobre isso, né? Leon Denis continua assim para a gente. Todas as religiões tiveram duas faces, uma aparente e outra secreta. Nessa é o espírito, naquela a forma ou a letra. Sobre o símbolo material, o sentido profundo dissimula-se. O brahmanismo na Índia, o hermetismo no Egito, o politeísmo grego, o próprio cristianismo, em sua origem, apresenta do prospecto. Julgá-las pelo seu lado exterior e vulgar é julgar o valor moral de um homem pelas suas vestimentas. Para conhecê-las, é necessário penetrar no pensamento íntimo, que as inspira e faz sua razão de ser. Do seio dos mitos e dos dogmas, é necessário separar o princípio gerador que lhe comunica a força e a vida. Então, descobre-se a doutrina única, superior, imutável, da qual as religiões humanas são apenas adaptações imperfeitas e transitórias, proporcionadas às necessidades dos tempos e dos meios, né? Então, o respeito que Leon Denis coloca para a gente, né? O respeito que a gente precisa ter com as outras doutrinas, né? De julgar sem conhecer, é como diz aqui, é julgar o valor moral de um homem pelas suas vestimentas. Boa noite, Amélia, seja bem-vinda, minha querida. Tia, não sei se eu te dei boa noite, se não dei, estou dando agora, tá bom? Seja bem-vindo também. Então, como Leon Denis nos chama a atenção, né? Para não julgar, a gente precisa conhecer para saber do que se trata, não é verdade? Boa noite, Kelos. Ele continua.
Tem-se na mesma época uma concepção do universo absolutamente exterior e material. A ciência moderna, nas suas investigações, limitou-se a acumular o maior número de fatos para daí retirar as leis. Obteve assim maravilhosos resultados, mas nesse caso, o conhecimento dos princípios das causas primeiras e da verdade permanecerá para ela sempre inacessível. As causas segundas, elas próprias escapam. O domínio invisível da vida é mais vasto do que aquele que é abrangido pelos nossos sentidos. Ali reinam essas causas, das quais vemos apenas os efeitos. A antiguidade tinha uma outra maneira de ver e de proceder. Os sábios do Oriente e da Grécia não desprezavam observar a natureza exterior, mas é sobretudo no estudo da alma, das suas potências íntimas, que descobririam os princípios eternos. A alma era para eles como um livro, onde se inscreviam os caracteres misteriosos, todas as realidades e todas as leis. Pela concentração das faculdades, pelo estudo meditativo profundo de si mesmo, elevam-se até a causa, sem causa, até o princípio de onde derivam os seres e as coisas. As leis inatas da inteligência explicavam-lhe a ordem e a harmonia da natureza, como o estudo da alma dava-lhes a chave dos problemas da vida. Vocês lembram que na semana passada, a gente, quando fez a apresentação do livro, né, nós estudamos e fomos perceber que Leon Denis, no último capítulo, que ele chama de capítulo de Caminho Reto, ele se ocupa dessas potências da alma, dessas questões da alma, que foi sempre a sua grande preocupação. E ver como ele vem fazendo esse paralelo ao longo dos capítulos, como ele está fazendo esse paralelo, quando ele diz que os sábios do Oriente, da Grécia, eles não desprezavam a natureza interior, né? Eles observavam a natureza, mas tinham, boa noite Dulce, boa noite Rosana, eles tinham, como é que se diz, a preocupação de analisar a alma, de entender a alma, porque a gente sabe que todas as nossas questões estão aí localizadas, não é verdade? Estão localizadas lá nesse nosso foco interior, no nosso espírito, na alma, né? Eu acho que todo mundo do tem que ser autógrafo, tá? Muito confuso, né? Mas agora está normalizando. Porque as nossas questões estão lá. As nossas questões não estão nas coisas aparentes, né? As nossas questões estão no nosso íntimo, lá no nosso espírito, lá na nossa alma, nas coisas que nós precisamos modificar, né? Porque a evolução tecnológica está aí para ninguém duvidar, a evolução científica está aí para ninguém duvidar, mas a nossa evolução, a evolução da nossa alma, a gente precisa, do nosso espírito, a gente precisa estar mais atento, precisa estar olhando com mais vagar, com mais cuidado para essas coisas, né? E ele começa a colocar aqui, sempre que ele tem a oportunidade, a gente observar que ele começa a colocar a importância da alma nesse aspecto todinho, em todo esse painel, né, que ele tem vindo mostrando da religião. Aí ele continua assim: a alma, criam eles, colocada entre dois mundos, o visível e o oculto, o material e o espiritual, observando-os, penetrando em todos os dois, é um instrumento supremo do conhecimento. Segundo seu grau de avanço ou de pureza, ela reflete com mais ou menos intensidade os raios do foco divino. A razão e a consciência não guiam apenas nossos julgamentos e nossos atos, são também os meios mais seguros para conquistar e possuir a verdade, né? Aí ele continua: a vida inteira dos iniciados era consagrada a essas pesquisas. Não se limitava, como nos nossos dias, a preparar a juventude através dos estudos prematuros, insuficientes, mal dirigidos às lutas e aos deveres da existência. Os adeptos eram escolhidos, preparados desde a infância, né? Olha lá: oi, Safira, tudo bom, minha amiga? Eram preparados desde a infância, né? Então, eles escolhiam aquelas pessoas que iriam dar continuidade àquele conhecimento. Então, ele coloca aqui: os adeptos eram escolhidos, preparados desde a infância a carreira que deveriam servir.
depois arrastados gradualmente na direção dos cumes intelectuais de onde se pode dominar e julgar a vida. Os princípios da ciência secreta lhes eram passados numa medida proporcional ao desenvolvimento da sua inteligência e das suas qualidades morais. Batendo com aquilo que o livro dos Espíritos fala para a gente, né? O conhecimento vai ser dado, ele nos é passado na medida das nossas possibilidades de determinadas questões, de entender essas questões. Então ele coloca os princípios secretos lhes eram passados numa medida proporcional ao desenvolvimento da sua inteligência e das suas qualidades morais. A iniciação era uma reforma completa do caráter, um despertar das faculdades adormecidas. O adepto só participava dos grandes mistérios, quer dizer, da revelação das leis superiores, quando tivesse sabido apagar em si mesmo o fogo das paixões, comprimir os desejos impuros, orientar os impulsos do seu ser em direção ao bem e ao belo. Estava então na posse de certos poderes sobre a natureza e comunicava-se com as potências ocultas do universo. Os testemunhos da história, que se referem a Apolônio de Tiana e Simão, o mago, os fatos tidos como miraculosos efetuados por Moisés e o Cristo, não deixam subsistir nenhuma dúvida sobre esse ponto. Os iniciados conheciam o segredo das forças fluídicas e magnéticas, os fenômenos do sonambulismo e do psiquismo, no meio dos quais se debatem os sábios dos nossos dias na sua impotência para explicá-los ou para conciliá-los com teorias pré-concebidas. Voltando aqui, dando uma paradinha aqui, né? Ele começa a colocar para a gente que essas questões, né, do magnetismo, as questões fluídicas, elas aparecem para a gente, né, com comprovação, aparecem para a gente através dessa história da religião mesmo, né? Quando ele fala aqui em Apolônio de Tiana, depois vocês dêem uma olhadinha lá no Google, procurem lá no Google Apolônio de Tiana, vocês vão encontrar mais ou menos algumas informações dele. Ele era um sábio, um filósofo e professor de origem grega e discípulo de Pitágoras. Ele nasceu na cidade de Tiana, daí se chamada de Apolônio de Tiana, na Capadócia, no dia 13 de março, tá? Não estaria completando mais um aniversário agora, né? Está completando, no século 2 a.C. E foi desencarnar lá no século 98 depois de Cristo. E ele realizava determinados fenômenos, né? Que as pessoas ficavam assim meio que sem saber o que estava acontecendo, né? E ele entendia aquilo, ele sabia do que se tratava, né? Do que ele estava fazendo. E na realidade, totalmente desconhecido para aquela época, mas ele não estava lidando com nada de sobrenatural. Ele estava lidando apenas com a manipulação desses fluidos, né? Será que ele sabia? A gente não sabe, mas não é uma coisa extraordinária. Assim como Simão, o mago, ele meditava também, né? Ele meditava e ele era de uma certa forma apontado, ele era de uma certa forma, por um lado respeitado, por outro lado apontado e acusado das coisas que fazia, mas ele nada mais fazia do que lidar com as forças do magnetismo e com as forças fluídicas. Então não tinha nada de paranormal ou nada de anormal, como ele vem colocando hoje em dia. Então os iniciados conheciam o segredo das forças fluídicas e magnéticas. O fenômeno do sonambulismo, do psiquismo, no meio dos quais os sábios se debatem hoje em dia, às vezes com alguma dificuldade para aceitar essa questão, né? A gente está aí, a ciência está progredindo, a ciência está evoluindo, a ciência nos mostra cada dia mais que passa, a história nos mostra, as notícias nos mostram, cada vez mais essa ciência caminhando para esses aspectos espirituais, né? Como a religião também está caminhando para dar o braço a essa ciência, né? É a aliança da ciência e da religião. Então a gente vai observando que esse caminhar, ele foi gradativo. Ele não chegou de uma hora para outra. Houve a necessidade de passar por
toda essa situação de mistério, por essa situação dos iniciados, né, por uma série de situações desse jeito, para que as coisas pudessem acontecer e a gente pudesse encontrar um caminho, a gente pudesse entender o que estava acontecendo. Uma história mais recente, quem estuda lá a vida de Eurípides de Barçanufo, existe um episódio desse, né? Ele tinha vontade, ele queria saber do que se tratava as bem-aventuranças, e ele não conseguia ler, ele não conseguia compreender, porque aquilo era proibido, só aqueles iniciados da Igreja Católica que tinham direito, que tinham acesso àquele conhecimento, né? Ele tem lá, ele pega lá, ele tem essa vontade e ele não consegue, porque não é permitido a ele. E não tem tanto tempo assim, né? No início de 1900, por aí assim. Se a gente for comparar com a história da religião, isso aconteceu ontem, anteontem, né? Aconteceu há pouco tempo, né? E até hoje, será que não existe isso ainda? Não existe todo esse conceito, esse preconceito em torno da religião, em torno do que é possível, do que não é possível, do que é permitido, do que não é permitido, né? Tudo isso a gente vê acontecendo ainda nos dias de hoje, não é verdade? Aí continua Denis aqui pra gente, né? Ele diz assim: nessas experiências fisiológicas, a ciência contemporânea chegou à soleira desse mundo oculto, conhecido dos antigos. Até aqui, não ousou aí penetrar francamente, mas está próximo o dia em que a força das coisas e o exemplo dos audaciosos para lá a constrangerão. Então, reconhecerá que não há nesses fatos que regem e vigorosa nada de sobrenatural, mas ao contrário, um lado ignorado da natureza, uma manifestação das forças sutis, um aspecto novo da vida que enche o infinito. Se do domínio dos fatos passamos aos dos princípios, teremos primeiramente que tratar novamente as grandes linhas da doutrina secreta. Segundo ela, a vida é apenas a evolução do espírito, no tempo e no espaço, única realidade permanente. A matéria é sua expressão inferior em sua forma mutante. O ser, por excelência, fonte de todos os seres, é Deus, ao mesmo tempo triplo e um, substância, essência e vida, em quem se resume o universo. Daí o deísmo trinitário, que da Índia e do Egito passou disfarçado para a doutrina cristã. Esta, dos três elementos dos seres pessoas, a alma humana, parcela da grande alma, é imortal, progride e retorna na direção do seu autor, através das existências numerosas, alternadamente terrestres e espirituais, e através de um aperfeiçoamento contínuo. Nas encarnações corporais, ela constitui o homem, cuja natureza tríplice, o corpo, o perispírito, a alma, torna-se um microcosmo ou um pequeno mundo, imagem reduzida do macrocosmo ou do todo. É por esse motivo que podemos encontrar Deus no mais profundo do nosso ser, perguntando na solidão, estudando e desenvolvendo nossas faculdades latentes, nossa razão e nossa consciência. A vida universal tem duas fases: a evolução, ou a descida do espírito na matéria pela criação individual, e a evolução, ou a ascensão gradual pela cadeia das existências em direção à unidade divina. E o que é essa evolução? E o que é isso que ele coloca aqui pra gente, né? A evolução ou a ascensão gradual pela cadeia das existências em direção à unidade divina. O que é isso, né? A nossa evolução espiritual, né? O nosso trabalho de atingir lá a perfeição moral, né? O objetivo para o qual todos nós fomos criados. Todos nós fomos criados simples, ignorantes do conhecimento, mas fadados a atingir esse outro ponto, essa outra extremidade da lei divina, na verdade. Então, nada mais nos fala da nossa potência, da potência da nossa alma, de alcançar essa unidade divina, de alcançar esse ponto extremo
dessa escala aonde nós estamos enquadrados, né? E a doutrina espírita nos coloca isso. Ela nos fala lá, quando ela nos fala sobre a lei do progresso, ela coloca isso pra gente, né? Da nossa necessidade da vida social, da nossa necessidade da convivência de uns com os outros, porque através dessa convivência a gente vai acertando essas arestas, a gente vai afinando de um lado, afinando do outro, tirando o excesso de um lado, tirando o excesso do outro, tirando onde tem mais, eu coloco onde tem menos. A gente vai, como ele coloca aqui pra gente, né? A gente vai realizando a nossa ascensão gradual pela cadeia da existência em direção à unidade divina. Ok? Certo? Pode continuar? Será que eu caí? Ou está todo mundo caladinho? Ok, Luzinha. Está todo mundo aí, né? Tá bom, ok. Pode continuar então? Cair não? Tá legal. Tá. Bom, aí ele continua assim pra gente. A essa filosofia agrupa-se todo um feixe de ciências. A ciência dos números ou matemáticas sagradas, a teogonia, a cosmogonia, a psicologia e a física. Nelas o método indutivo e o método experimental combinavam-se e controlavam de maneira a formar um conjunto imponente e harmônico. Exatamente, né? Esse ensino abriu ao pensamento perspectivas capazes de provocar vertigem nos espíritos mal preparados. Reservava-se para isso os fortes. Se a vista do infinito perturba e enlouquece as almas débeis, fortifica e engrandece as valentes. No conhecimento das leis superiores, aurem a fé esclarecida, a confiança no futuro, a consolação na infelicidade. Esse conhecimento auxilia os fracos e todos aqueles que se agitam ainda nos círculos inferiores da existência, vítimas das paixões e da ignorância. Inspira a tolerância para com todas as crenças. O iniciado sabia unir-se a todos e orar por todos. Honrava Brahma na Índia, Osíris em Mênfis, Júpiter no Olímpio, em imagens enfraquecidas do poder supremo, diretor das almas e dos mundos. Assim, a verdadeira religião eleva-se acima de todas as crenças e não proscreve nenhuma, quer dizer, não elimina nenhuma, não condena nenhuma, né? Por que isso? Porque o conhecimento se fazia mais, como é que se diz assim, mais, me fugiu a palavra, mais democrático, né? Não havia o preconceito, exatamente, Luzia. O conhecimento se tornou mais democrático, né? Boa aula, Rosério. Boa aula, vai com Deus. O conhecimento se fazia mais democrático, né? Na medida em que a ciência foi desvendando determinados aspectos, esse conhecimento se fez mais democrático. Então, ele começou a ser aberto a todos. Houve a possibilidade de se abrir a todos. E ele continua aqui. O ensino dos santuários produzirá homens verdadeiramente prestigiosos pela elevação das vistas e o poder das evangelizadas. Uma elite de pensadores e de homens de ação, cujos nomes encontram-se em todas as páginas da história. Daí saíram os grandes reformadores, os fundadores das religiões, os ardentes semeadores de ideias, Krishna, Zoroastro, Hermes, Pitágoras, Platão, Jesus e todos aqueles que quiseram colocar ao alcance da multidão as verdades sublimes que faziam sua superioridade. Lançaram aos ventos as sementes que fecundam as almas, promulgaram a lei moral imutável em toda parte e sempre semelhante a si mesmo, né? Mas os discípulos não souberam guardar intacta a herança dos mestres. Estando mortos aqueles, seu ensino foi desnaturado, tornando-se irreconhecível pelas alterações sucessivas. A média dos homens não estava apta a perceber as coisas do espírito, e as religiões perderam depressa a sua simplicidade, a sua pureza primitiva. As verdades que traziam foram afogadas sob os detalhes de uma interpretação grosseira e material. Abusou-se dos símbolos para chocar a imaginação dos crentes,
E logo, sob o símbolo, a ideia-mãe foi sepultada e esquecida. A verdade é comparável a essas gotas de chuva que tremem na extremidade de um galho. Enquanto permanecem ali suspensas, brilham como puros diamantes sob o clarão do dia. Logo que tocam o solo, misturam-se a todas as impurezas. Tudo que vem do alto surge seu contato terrestre, até no seio dos tempos. O homem levou suas paixões, suas cobiças, suas misérias morais, e além disso, em cada religião, o erro, esse bem da terra, mistura-se a verdade, esse bem do céu. Não é o que a gente vê, né? A gente recebe tanta coisa, né? E a gente começa, as pessoas começam, os homens começam a manipular essas verdades segundo os seus interesses. E a gente começa a ver as deturpações. Na verdade, que entristece a gente, né? Quando a gente vê a mensagem do Cristo, né? A mensagem de Jesus sendo entendida de uma maneira tão diferente da pureza que ele trouxe para a gente se entristece. Mas aí entra o quê? Aí entra o dedo do homem, entra o interesse, entra o egoísmo, né? Entra todas essas outras mazelas que todos nós temos. Nós não estamos livres disso aí. Por isso Jesus colocou pra gente, né? O orai e o vigiai. A importância do orai e a importância do vigiai. Né? Por isso a gente segue a doutrina espírita em função de Allan Kardec. Se a gente tem alguma dúvida, vamos recorrer ao Pentateuco, vamos recorrer às obras da codificação, para ver como é que está lá. Né? E às vezes a gente vê as elucubrações, os achismos, né? as situações que são colocadas e que fogem desse âmago, que fogem desse elemento principal. Né? Então nós precisamos estar atentos também. Né? Quando ele coloca aqui como as coisas foram se modificando, quando ele faz essa comparação belíssima da gota na ponta de um galho de árvore, que ela é translúcida, né? A luz consegue atravessar aquela gota de água, né? Ela é transparente, ela consegue ultrapassar, né? Mas quando ela cai no chão, vai ser junto às impurezas da terra. Exato, Luiz, são as mudanças interiores. Nos resistimos e nos depuramos e deturpamos os ensinamentos, né? Exato, Deoclésio, os pontos e as vírgulas que nós colocamos. Eu vou ler quando esse meu texto, né, da minha mudança interior, eu vou ler quando esse meu texto da maneira que eu quero. Eu boto o ponto para cá, eu boto a vírgula para lá, eu boto a exclamação aqui, eu boto a interrogação ali, eu vou deturpando, né? E não foi isso que ficou para a gente. Bom, aí continua a Denis assim. Pergunta-se às vezes se a religião é necessária. A religião, bem compreendida, deveria ser um laço unindo os homens entre si. Né? Um laço unindo os homens entre si. Bem compreendida, deveria ser um laço unindo os homens entre si. E unidos através de um mesmo pensamento ao princípio superior das coisas. Há na alma um sentimento natural que leva em direção ao ideal da perfeição, no qual se identifica o bem e a justiça. Se ela fosse esclarecida pela ciência, fortificada pela razão, apoiada na liberdade de consciência, esse sentimento, o mais nobre que se pode experimentar, tornar-se-ia um modo de grandes e generosas ações. Mas embaciado, falseado, materializado, tornou-se muito frequentemente um instrumento de dominação egoísta pelos cuidados da teocracia. Né? Olha só que interessante que ele coloca, né? Há na alma um sentimento natural que leva em direção ao ideal de perfeição, do qual se identifica com o bem e com a justiça. É a lei divina na nossa consciência. É a lei natural na nossa consciência. Está lá, está escrito na nossa consciência. Nós sabemos do que é certo. Né? Do que é correto da gente fazer das nossas ações. Está lá. Não tem jeito, está lá. Né? Só para você fala para a gente lá, se no final do dia, quando você interrogar as atitudes do seu dia, se você ficar em dúvida contra alguma coisa que você tenha feito, né, a respeito de alguma coisa que você tenha feito, então pergunta a sua consciência, você pode comigo? Eu gostaria que agissem assim? Né? Se eu disser sim, imediatamente eu gostaria.
Agora, se eu disser, sei, talvez, quem sabe, ou qualquer coisa nesse sentido, certamente eu não ajudo da melhor maneira possível. Então tá lá, ela tá lá pura, límpida, cristalina, tá lá na nossa consciência, direitinho, bonitinha, como tem que estar. Mas, né, quando a gente entra em contato com o mundo, com esse mundo de relação que a gente vive, a gente começa a colocar, como o Deoclésio colocou ali, falou, como a Luísa falou dos inteiros, e o Deoclésio falou das pontuações do nosso texto. Então a gente começa a colocar essas pontuações. A gente começa a falsear, a gente começa a utilizar isso como um instrumento, o homem começa a utilizar isso como um instrumento de dominação sobre o outro. Não é verdade? Ele faz isso, ele coloca como instrumento de a mascarar exatamente algo. Ele começa a colocar como instrumento de dominação sobre o outro. Né? Ele começa a fazer isso. Então ele começa a dizer que é pecado, que não é pecado, você vai arder assim, você vai arder ali, você vai ficar o tempo todo em tal lugar, né? As noções de céu e de inferno, né? No limbo de purgatório. A gente começa a fazer essas colocações. Começa a apontar, você não agiu segundo, não agiu dessa forma, você vai ser castigado. Então você vai ser castigado. Isso quer que Deus não castiga nenhum de nós, ele não castiga ninguém. Ele vai acertar as contas. Boa noite, Beth, seja bem-vinda, neném. Ele vai acertar, a gente vai ter que se acertar com essa lei divina. Na verdade, a gente vai ter que dar conta dos nossos atos com essa lei divina. A gente tem que se ressarcir com a lei. Não é? Por coisas que nós mesmos cometemos, por atos que são oriundos da nossa mente e da nossa vontade, por situações que nós criamos. Então tem que me ressarcir com a lei. A doutrina espírita fala uma forma de nós e diz que a pena é eterna, que vou sofrer eternamente. Né? Eu tenho, ela me dá o conhecimento, não entendi, Rosana, você colocou. Induzindo o outro ao erro. Foi isso que eles colocaram? Induzindo. Talvez, não sei se seria a indução, né? Porque você não há arrastamento irresistível. Não existe um arrastamento irresistível. Né? As religiões colocam as situações como penas, como castigos, né? Como castigos. E a ideia do Espírito diz para a gente que não há esse castigo. Existe a necessidade de eu me ressarcir diante da lei divina, mas não que isso seja um castigo. É a oportunidade que eu tenho de fazer lá. Não é assim? O que os pais da gente fazem com a gente? O que a gente faz com os nossos filhos quando agem de uma forma errada? Você não mostra o que está errado e você não leva a consciência daquela criança para que ela perceba que não é aquela maneira correta a maneira de agir? Levar uma reflexão, a doutrina espírita nos coloca essa reflexão, nos dá esse material para que a gente possa refletir, para que a gente possa analisar, para que a gente possa saber como se comportar diante do mundo, né? À frente do mundo. Mas ela não diz para mim, você pecou, você está errado, você cometeu um ato de Deus e você está fadada a sofrer eternamente. Não, senão você errou. Né? Você não está agindo de acordo com a sua consciência, de acordo com o que está mais escrito na sua consciência, com a lei divina que está lá gravada na sua consciência, você errou. Mas você não está fadado ao sofrimento. Você tem a possibilidade de rever essa sua ação, de rever aquilo que você fez, para que você possa dar continuidade à sua vida, dar continuidade à sua encarnação. Boa noite, Sônia. Boa noite, Angelita. Boa noite, Manu. A todos que chegaram agora. Não é isso mesmo? E quando ele coloca aqui, né? Ele diz assim, deixa eu pegar esse pedacinho que diz assim: se for esclarecida pela ciência, se for explicada pela razão, apoiada pela liberdade de consciência, esse sentimento, o mais nobre que se pode experimentar, nasceu o modo de grandes generalizações. Falseado, materializado, tornou-se muito frequentemente um instrumento de dominação egoísta pelos cuidados da teocracia. A religião é necessária e indestrutível,
pois ela aure sua razão de ser na própria natureza do ser humano, da qual resume e exprime as aspirações elevadas. Ela é também a expressão das leis eternas, e nesse ponto de vista deve confundir com a filosofia, que faz passar do domínio da teoria ao da execução e torna-se viva e opera. Isso, eu devia mesmo falar para a gente, lá no, se eu não me engano, no programa do Centro de Ensino da Dor, ele fala para a gente lá no pedacinho, que diz que não basta crer e saber. Oi, Soninha, não basta crer e saber, é preciso viver a sua crença. Não basta eu saber tudo sobre a doutrina espírita, não basta eu crer. Eu tenho que crer, eu tenho que saber, mas eu tenho que aplicar também. Eu tenho que sair do ramo da teoria e passar para o ramo da prática, né, que é a minha experiência. Né? E isso deixa assim, muito claro para a gente, pelo menos para mim, uma experiência que mostra isso muito claramente, são as reuniões de obsessão. O atendimento aos espíritos, né, sofredores, quando chegam à mesa mediúnica, e a gente para e olha para a situação daquele espírito, né, e a gente para e olha assim, meu Deus, eu não quero isso para mim, né? Se eu não quiser estar numa situação dessa, eu tenho que trabalhar o material que eu tenho, eu tenho que trabalhar o meu terreno espiritual, eu tenho que trabalhar o material que eu tenho, né? Quantas vezes chegam espíritos na mesa mediúnica, chegam reclamando, e chegam parados ainda no tempo, né, completamente parados no tempo, mas presos àquelas ideias anteriores, às ideias, né, que traziam com eles e que eles não conseguiram se desvencilhar daquelas ideias. Então estamos praticamente estacionados naquele ponto. Então essa é a prática. Essa é a prática da doutrina espírita. Eu considero as questões de obsessão a prática da doutrina espírita, porque mostra para mim aquele espírito ali, que está ali, né, desencarnado, e que está ali passando por situações que muitas vezes poderiam ter sido resolvidas, né, lá quando eles estavam encarnados ainda. Jesus não colocou para a gente reconhecer o caminho? E o que a gente faz nesse caminho? O que a gente faz dessa oportunidade, enquanto a gente está nesse caminho? O que a gente está fazendo? Como é que a gente está dando prosseguimento a isso? Né? Então, que ele coloca aqui pra gente. E continuando, ele diz assim: mas para exercer uma influência salutar, para voltar a ser modo de liberação do progresso, a religião deve despojar-se dos disfarces que se revestiu através dos séculos. O que deve desaparecer não é o seu princípio. São com os mitos obscuros, as formas exteriores e materiais. É preciso ter o cuidado de não confundir coisas tão dissemelhantes. A verdadeira religião não é uma manifestação exterior, é um sentimento. E é no coração humano que está o verdadeiro templo do eterno. A verdadeira religião não saberia ser limitada a regras nem ritos acanhados. Não tem necessidade nem de fórmulas, nem de imagens. Ela pouco se importa com os simulacros e formas de adoração, e só julga os dogmas pela sua influência sobre o aperfeiçoamento da sociedade. A verdadeira religião abrange todos os cultos, todos os sacerdócios, eleva-se a a verdade é mais alta. Deve-se compreender, entretanto, que todos os homens não estão no estado de atingir esses cumes intelectuais. É por isso que a tolerância e a benevolência se impõem, né? Voltando lá ainda ao livro dos Espíritos, né? Quando ele fala que não temos condições de saber tudo, porque não temos o conhecimento ainda, não temos condições intelectuais de ter esse conhecimento. Que as próprias palavras, né? Não é, Beth? É fabuloso, né? Que as próprias palavras, como criam situações completamente confusas para a gente. Pelo significado da palavra. Outro dia nós tivemos conversando com um grupo de amigos, a gente teve uma discussão sobre mérito. Como é que foi, Bena? Foi mérito e
Ai, meu Deus do céu, eu esqueci agora. Delinear é uma coisa muito séria, né? Dados de nascimento antigo é complicado, né? Foi sobre mérito. Responde o quê, Mana? Andréia, é complicado, né? Foi conquista, mérito e conquista, né? A diferença é mérito e conquista, né? Uma pessoa, você perguntando para você mesmo, tá legal. Lembrou, é mérito e conquista, a gente discutiu sobre mérito e conquista. O que é mérito? O que é conquista? Né? Mérito é o esforço que eu faço para conquistar. No momento que eu estou fazendo esforço, eu não estou conquistando também. Então, o que é um, o que é outro, né? Em quantas discussões a gente não se vê assim, sem saber o que as palavras significam, né? O que as palavras significam, né? Então, a gente não tem essa condição. Então, fica com vocês. Então, não tem essa condição. É por isso, porque a gente não tem essa condição, né? De compreender tudo, de saber tudo, né? A gente necessita da tolerância e da benevolência. Eu preciso da tolerância para com as minhas dúvidas e da benevolência para com elas também. Assim como eu tenho que ter tolerância e benevolência para com as dúvidas dos meus companheiros. Se eles não têm o conhecimento, e às vezes a gente faz isso. Quando a gente descobre a doutrina espírita, que a gente começa a estudar, que a gente começa a se encantar, né, com a doutrina espírita, a gente quer que todo mundo de casa, da nossa família, vá até o templo, vai assistir reunião pública, vai fazer curso, né, vai tomar um passe, né? A gente está querendo isso. E daí? E não é o momento deles. Não é verdade? Não é o momento deles. Mas a gente quer. Né? Começa a falar, eles começam porque eu descobri uma parede que cai direitinho para minha irmã, para minha sogra, para o meu sogro, para o meu cunhado, né? E daí? Ele não tem, mas ele não compreende, ele não compreende, ele passa pelas situações, ele erra, ele sofre, ele não compreende. Mas ele ainda não compreende. E será que eu já compreendo tudo? Será que eu já conheço tudo? Será que eu já compreendo tudo? Será que eu já ajo de uma maneira correta, certinha? Então, assim como eu preciso ter benevolência para com aquele que ainda não compreende, eu preciso ter benevolência para com ele, porque eu preciso da benevolência dele também. Né? Dele também. Da minha compreensão e da minha ação. Né? Então, não tem essa de achar que é melhor ou pior. Né? Está todo mundo igual, na mesma condição. Aí continua a Denis aqui. Se o dever nos convida a desligar aspectos vulgares da religião, é preciso abster-nos de lançar pedras às almas sofredoras, banhadas em lágrimas, incapazes de assimilar nos tratos e que encontram na sua fé inocente sustento e reconforto. Cada um se enquadra naquilo que é melhor para si. Não é melhor para mim eu fazer parte ou estar ligada à religião A, B, C ou D. Para mim não é. Mas a pessoa que está do meu lado, talvez ela ainda precise daquele conhecimento da religião A, da religião B ou da religião C. Ela ainda está naquele nível, ela necessita daquilo ali. Aquilo que colocam ali para ela é uma grande verdade. Ela necessita daquilo ali. Talvez ela não tenha condições de abstrair o conhecimento. Então ela precisa daquele aspecto que está ali. Não é verdade? E ele continua aqui. Todavia, pode-se constatar que o número dos crentes sinceros diminui dia a dia. A ideia de Deus, antes simples e grande nas almas, foi desnaturada pelo medo do inferno. Perdeu seu poder. Na impossibilidade de elevar-se até o absoluto, certos homens acreditam ser necessário adaptar à sua forma e à sua medida tudo o que queriam conceber. É assim que rebaixaram Deus ao seu próprio nível, emprestando-lhe suas paixões e suas fraquezas, diminuindo a natureza e o universo. É sob o prisma de sua ignorância, decompondo em cores diversas, o puro raio da verdade. Aí ele continua: oi Cindy, tudo bom, minha querida? Bom te ver por aqui, minha amiga. E ele continua: as claras noções da religião natural foram obscurecidas pelo prazer. A ficção e a fantasia engendraram o erro, e este, congelado no dogma, levantou-se como um obstáculo ao caminho dos povos. A luz foi velada por aqueles que acreditavam,
que se acreditavam os depositários, e as trevas em que queriam envolver os outros fizeram-se neles e em torno deles. Os dogmas perverteram o sentido religioso e o interesse de casta falseou o senso moral. Daí um amontoado de superstições, de abusos, de práticas idólatras, cujo espetáculo projetou tantos homens na negação. E continua ele: a reação, entretanto, se anuncia. As religiões, imobilizadas nos seus dogmas, como múmias sob suas bandagens, enquanto tudo caminha e evolui em torno delas, enfraquecem-se a cada dia. Perderam quase toda a influência sobre os costumes e a vida social e estão destinadas a morrer. Mas como todas as coisas, as religiões morrem apenas para renascer. A ideia que os homens fazem da verdade se modifica e se amplia com os tempos. É por isso que as religiões, que são manifestações temporárias, vistas parciais da eterna verdade, devem transformar-se, já que fizeram sua obra e não respondem mais aos progressos e às necessidades da humanidade. À medida que esta avança no seu caminho, é necessária novas concepções, um ideal mais elevado, e ela as encontra nas descobertas da ciência e nas intuições engrandecedoras do pensamento. Eu não sei se na abertura do Evangelho, na abertura do Livro dos Espíritos, eu acho que é na abertura do Evangelho, que fala que fé verdadeira só é aquela que pode, como é que é? Esqueci a palavra. Deixa eu ver se eu pego o Evangelho aqui. Que pode encarar a ciência em qualquer momento da vida, não é isso? Ela só não no Evangelho, frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Na introdução do Evangelho, na página do Evangelho. Exatamente, né? Exatamente, Dioclésio. Então, é isso que ele vem colocando aqui pra gente, né? A religião, ela precisa encarar a ciência. As descobertas da ciência acabam jogando abaixo todas essas questões que algumas religiões trazem, que são calcadas no medo, que são calcadas na desconfiança, que são calcadas em situações desse tipo, e não no esclarecimento, né? E terminando, que a gente está assim, em cima da hora, né? Benífico coloca assim pra gente: chegamos ao momento da história em que as religiões envelhecidas abatem nas suas bases, em que uma renovação filosófica e social se prepara. O progresso material e intelectual chama o progresso moral. Um mundo de inspirações agita-se nas profundezas das almas, esforça e na vida. O sentimento e a razão, essas duas grandes forças perecíveis, como o espírito humano, do qual elas são os atributos até que hostis e que perturbaram a sociedade nos seus conflitos, tende afinal a se aproximar. A religião deve perder o seu caráter dogmático, sacerdotal, para tornar-se científica, e a ciência se desligará dos baixinhos materialistas para esclarecer-se com um raio divino. A doutrina vai surgir idealista nas suas tendências, positiva e experimental no seu método, apoiada nos fatos indeléveis. Sistemas opostos na aparência, filosofias contraditórias e inimigas, o espiritualismo e o naturalismo, por exemplo, nela encontrarão um terreno de reconciliação. Síntese poderosa, ela abraçará e religará todas as concepções variadas do mundo e da vida, raios rompidos, faces diversas da verdade. Isso será a ressurreição sob a forma mais completa, tornada acessível a todos, da doutrina secreta que conheceu o passado, o advento da religião natural, que renascerá simples e pura. A religião, nem o holocausto, será o sacrifício das nossas paixões, o aperfeiçoamento do espírito.
Assim será a religião superior, definitiva, universal, no seio da qual se fundirão como raios no oceano todas as religiões passageiras, contraditórias, causando muito frequentes de divisão e de discórdia para a humanidade. É o que a gente vê aí, né? A aliança da ciência com a religião para o bem comum. Porque esse é o objetivo maior, né? Lindo demais, não é, Júnior? Lindo demais. Denir uma preciosidade. Esse é o objetivo, né? Qual é o objetivo? Não é a felicidade. O objetivo não é a perfeição moral. Como é que pode haver perfeição moral se eu critico uma coisa, se eu coloco sob forma punitiva uma outra situação aqui, né? Uma forma punitiva. Então eu tenho que caminhar, eu preciso caminhar, isso vai caminhar. Né? Na medida que a gente vai se melhorando e que vai nos tornando pessoas melhores, espíritos melhores, a gente vai alavancando esse é mesmo, Beth, é um grande tesouro. A gente vai alavancando esse progresso, né? Toda medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai melhorando moralmente, a gente vai alavancando e vice-versa. Na medida em que o progresso vai sendo alavancado, vai se alavancando também. Né? Na medida que alguém chega e conduz a coisa de uma outra forma, vai me levando a olhar, né? Olhar, mas puxa vida, mas não é que é assim, mas não é que está certo, não é que ser bom é bom, não é que ser honesto é bom, não é que agir no bem, trabalhar no bem, faz um bem imenso às nossas almas, não é? Não é? Então tá, eu vejo um aqui, eu vejo outro ali, eu exemplifico hoje aqui, eu exemplifico hoje ali, e dessa maneira a consciência tranquila. Não é que é bom? Não é que isso é bom mesmo, né? Então a gente vai modificando, é isso que Jesus diz pra gente, né? A gente vai modificando, a gente vai modificando. As coisas são interligadas, nada existe separadamente, as coisas são todas interligadas, não é verdade? Todos nós estamos interligados. A minha ação vai repercutir na ação do outro, a ação do outro vai repercutir na minha ação, né? A maneira pela qual que eu avanço no meu campo profissional, no meu campo intelectual, eu vou ajudando o campo intelectual do outro também. Então esse é o objetivo. O objetivo é bem comum. Né? É que a gente apanha um bocado para a gente entender isso, né? Mas a gente chega lá. Afinal de contas, na lei do progresso, ninguém vai ficar parado no meio do caminho. Ok? Bom, gente, então hoje é isso que a gente tinha para trazer para vocês. Na semana que vem, nós vamos estudar, a partir da quinta-feira que vem, nós vamos estudar a Índia. Em 2 capítulos, quem vai trazer para a gente é a nossa amiga Sônia Zagueto, lá de Brasília, que é espírita também, e já fez parte do Espiritismo.net, lá na época do IRC Espiritismo, e é uma grande conhecedora da Índia. Então ela vai trazer para a gente esse estudo da Índia em 2 semanas. Exato, Deuclésio, exato, é isso aí, né? Gente, que bom, Júnior, que Deus abençoe a todos nós, que abençoe o nosso propósito de estar aqui aprendendo, que a gente está aprendendo junto, não é verdade? Que todos nós possamos sair daqui mais enriquecidos. Alguém quer fazer a prece para encerrar? Flavinho quer fazer a prece para encerrar? Para a gente poder entregar a sala lá para o Celso? Vai, Flavinho? Ou mais alguém quer fazer? Que bom, Beto, que bom. Olha só, então eu vou fazer a prece, que é para a gente poder entregar a sala para o Celso já está aqui na marca do pênalti, ok? Então vamos lá, então vamos fazer a nossa prece. Jesus amigo, mais uma vez te agradecemos, Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui estudando um pouquinho mais da doutrina espírita, estudando a visão de Leon Denis, a visão de Leon Denis a respeito da doutrina espírita. Que tu possas envolver a todos nós que aqui estamos presentes, encarnados e desencarnados, que todos nós possamos, Senhor Jesus, sair mais enriquecidos do que aqui certamente poderíamos ter chegado. Que jamais permitas que o desânimo seja o companheiro nosso de cada dia, de cada hora, que possamos dessa forma, Senhor, te agradecer sempre pela oportunidade que nos concede
de estar trabalhando pela divulgação dessa doutrina que nos abriga, que nos acolhe, que nos consola e que nos esclarece, Senhor, a respeito das nossas dúvidas, das dificuldades que possamos apresentar no nosso dia a dia. Desperta-nos na tua paz e na certeza, Senhor, de que estás junto a todos nós no decorrer dos nossos dias. Que seja em teu nome, que seja em nome de Caridade Sou, teu nosso patrono, mas acima de tudo em nome de Deus, que te pedimos mais uma vez. Permaneça conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Que todos tenham uma boa noite, que todos possam ter uma noite de paz. Obrigada a todos vocês.